Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre coisas que a gente precisa mudar e a gente precisa pensar bem quando a gente de fato muda de país, não é mesmo? Por exemplo, no Brasil, quando uma pessoa parece ser estranha ou alguém parece querer, sei lá, se aproveitar da sua nobreza, né, da sua bondade, você não fica já meio ligeiro, assim, meio alerta? Então, quando você imigra, aqui não vai ser diferente. Não é porque a pessoa, por exemplo, que você encontra pela frente vai ser talvez um brasileiro, que quer dizer que essa pessoa vai ser super legal com você, não é mesmo? Bom, esse é o canal Via Sincera. Eu quero começar esse vídeo já relatando uma história que aconteceu comigo no primeiro comune na primeira cidade, e o comune é a prefeitura, onde eu morei. Estava lá numa manhã qualquer, indo lá no comune para resolver coisas de burocracia, e tinham 3 pessoas na minha frente que estavam tentando resolver algum problema ligado a documentos com essa pessoa que trabalhava ali. Mas eles estavam incomodados com o modo como a pessoa respondia, e eu já dou aqui um spoiler. Na verdade, a senhora ali ela estava falando de um modo muito tranquilo com eles, mas talvez pelo baixo nível de italiano eles estavam interpretando e levando para um outro lado, né? Ou simplesmente por uma questão deles mesmo, já talvez sejam pessoas que, assim, inicialmente já pensam um pouco mal ali, enfim, dos outros, mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque me incomodou esse fato e eu intervi, né? Eu decidi falar, olha, na verdade ela tá falando muito tranquilo com vocês. Ela tá explicando que para vocês fazerem isso, vocês precisam disso, né. E tentei ali traduzir da melhor maneira possível o que ela estava pedindo. Foi quando um deles disse: "Ah, você é brasileiro?" "Enfim, sou brasileiro." "Pô, você mora aqui há muito tempo?" Eu: "Sim, moro aqui já tem algum tempo." Aí o outro falou assim: "Pega o número dele, se a gente precisa de alguma coisa a gente liga para ele." Essa frase, esse jeito de falar, parece uma coisa amistosa, uma coisa amigável, "ah, meu", né, como dizem aqui em italiano, compaesano, ou seja, connacional, parece uma coisa amigável? Fica aí, o julgamento de vocês. Eu não achei muito e por isso dei o número errado e não quis nem saber. Eu dei esse exemplo, né, desse encontro aí com esses brasileiros, mas aqui eu deixo uma dica mesmo, uma dica de vida, que não serve só para quando você imigra, mas inclusive aí no Brasil. Observe as atitudes das pessoas antes de você criar alguma proximidade. Sobretudo fora do Brasil, sabe, que dependendo da situação as pessoas talvez possam ou tentem se aproveitar de você, porque isso acontece, viu gente? Aqui o que mais tem é gente querendo passar pessoas para trás e ou simplesmente querendo levar vantagem, né? Porque infelizmente tem muita gente que se incomoda sim com o sucesso do outro, né? E entre imigrantes, isso eu tendo a dizer que é um pouquinho acentuado, sabe? Quando de repente outros imigrantes veem que você está se dando bem, que você está conquistando ali alguma coisa, que você tem um status meio diferente, cara, isso chama a atenção e pode sim atrair esse tipo de gente. Então esteja atento, tá? Fica ligeiro. Uma outra coisa que eu diria é, quando você imigra, você tá meio que recomeçando, você tá meio que resetando o game. E eu agora quero falar de dívidas. Cara, se você veio para cá, enfim, veio para Europa, tente de verdade o máximo possível fazer diferente do Brasil. De repente no Brasil você tinha dívidas, teve dívidas, tem dívidas, né? Eu diria aqui para você evitar, porque isso pode ser um grande empecilho na sua reconstrução. Quer dizer, você fez toda uma correria, fez todo um sacrifício, mudou de país, viajou aí milhares e milhares de quilômetros para repetir a cagada? Não faz sentido, não é mesmo? E eu falo com vocês em primeira pessoa. No Brasil, eu não era apesar de ter um bom emprego e ganhar relativamente bem, eu não era uma pessoa que sabia administrar muito bem, sabe, meu dinheiro. Tipo assim, não faltava, mas também não é que sobrava, sabe? Eu sempre tive facilidade para juntar o dinheiro num curto prazo. Tipo, uma vez eu precisei fazer uma viagem e precisava levantar tipo R$ 7.000 em pouco tempo. E eu, opa, trabalhei daqui e dali,
guardei o dinheiro e consegui. Então, aqui eu tenho me esforçado muito para fazer de uma maneira diferente, para não ter dívidas, enfim, com banco, com cartão, essas coisas. A única dívida que eu fiz foi, de verdade, não foi uma dívida por besteira, sabe, de você fazer uma dívida por impulso, de comprar, sei lá, um computador novo, alguma coisa do tipo, e de repente não aguentar pagar. Não, eu fiz uma dívida, tinha feito, né, uma dívida que eu trabalhei num lugar que eles atrasaram meu pagamento, mas não é que eles atrasaram um pouquinho, eles atrasaram muito. E aí chegou uma hora que eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel naquele tempo e eu precisava, cara, dar um jeito. Eu vi que tinha uma linhazinha ali de crédito, falei, cara, vai ter que ser isso, porque eu não posso não pagar o aluguel. Tem coisas que são inegociáveis. Você já é um imigrante, você com muita sorte conseguiu um lugar bom para morar, você não pode se queimar com o proprietário de uma casa, porque depois o seu nome corre e você se queima com todos os outros proprietários. Então, eu tenho a seguinte filosofia: se for para se queimar, faça com um banco, porque pelo menos você consegue pagar ali de pouco em pouco, igual eu estou fazendo, estou terminando agora, mas estou mandando sempre um pouco ali de dinheiro para pagar isso, do que de repente dever o proprietário da casa. De verdade, quando eu deixei aquela casa, eu consegui manter um ótimo relacionamento com aquelas pessoas. Até hoje a gente se fala, de vez em quando manda mensagem, porque eu acredito muito nessa coisa de sempre deixar a porta aberta. Então, se você imigrou ou quer imigrar, enfim, cara, você vai recomeçar, recomece bem, recomece direito. Não é fácil, o início não é fácil, mas não caia em tentação, não faça dívidas. Uma outra dica que eu dou para vocês nesse vídeo é: deixem algumas coisas para trás no sentido de não venha com a mentalidade do Brasil para cá. Ou seja, que todo mundo é seu amiguinho, todo mundo é colega, sabe? Que às vezes a gente está na fila do banco, na fila do mercado e faz amizade com a pessoa que está na nossa frente e de repente, sabe, tem aquele momento de que a outra pessoa é o seu melhor amigo por 5 minutos e depois cada um vai para o seu lado e já era. Isso é uma coisa adorável do Brasil, do povo brasileiro, essa alegria, eu diria, né? O brasileiro é um povo que sorri, como eu já citei em outros vídeos aqui. Os italianos notam isso e até comentam, falam como é gostoso trabalhar com brasileiros, porque os brasileiros são alegres, né? Mas, aqui a coisa é um pouquinho diferente. As pessoas não vão estar com o sorrisão aberto na maioria das vezes, tá? Tem países melhores, tem países piores. Eu vejo muitos relatos sobre a Polônia, que o povo é muito fechado, inclusive de amigos meus poloneses que moram aqui na Itália e preferem morar na Itália porque não conseguem se dar bem com o próprio povo, sabe? Tem o alemão também. O alemão, ele é o ditador de regrinha, né? O alemão, ele adora gritar com você no meio da rua para falar que você está errado, está fazendo aquela coisa errada. Isso é uma coisa muito alemã. E se tiver alguém que está assistindo esse vídeo e mora na Alemanha, tem experiência na Alemanha, pode confirmar isso que eu estou aí falando. E tem países que são mais solares, como a própria Itália, como a França, até na página 2, a Espanha, com certeza, Portugal. Entenda a cultura local antes de você já criar julgamentos, sabe? O povo aqui é diferente. Aceita isso. Você que migrou, você que quis sair do seu país, vir para cá, sabe? Essa aceitação, essa adaptação está incluso ali no pacote do imigrante. Aceita isso. E isso automaticamente faz com que você carregue menos referências ali, né? Do Brasil para a Europa. Uma coisa não tem, né, nada a ver com a outra. Então, por último, imigrar não é só mudar de endereço, não é só mudar de país. Imigrar também é entender o contexto onde você vive, é entender que as pessoas aqui são diferentes, é entender que nem todo mundo que chega perto é amigo, que é o seu bem, especialmente entre imigrantes, como eu já disse. Tem essa coisa, sabe, essa pequena rivalidade, assim, que tem. Porque, de fato, gente, alguns imigrantes vão ser mais bem tratados do que outros, né? O brasileiro, num geral, é bem tratado, num geral, né? A não ser em Portugal, que tem muito. Aí é complicado mesmo. O português lá fica meio chateado, né, com o brasileiro. Mas, onde tem menos brasileiros,
normalmente a gente é sim melhor tratado do que pessoas, por exemplo, que vêm de culturas completamente diferentes, né? Eu diria que asiático é neutro, né? O chinês, o coreano, o japonês, eles são meio neutros assim. Mas entre povos africanos, do Oriente Médio, da América Latina, eu diria que talvez nós somos um dos que mais é bem tratado, assim, de verdade. Então use isso ao seu favor, tá? Mas não pense que só porque talvez a outra pessoa seja brasileira que ela quer o seu bem, que ela quer te ajudar. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma maneira, se eu trouxe alguma informação aqui que, enfim, te fez lembrar de alguém, cara, curta, compartilhe, comente. Não custa nada, não custa nada para vocês, ok? E é uma grande ajuda, esse vídeo vai chegar a mais pessoas e esse canal vai crescer e vai todo mundo ficar feliz, ok? Inclusive eu. É isso, pessoal. Valeu!